Olá pessoal, eu sou o professor Gilberto, tutor da turma de Cavalcante da UAB 4 na disciplina Sociologia da Educação. Nós ontem, dia 27 de abril, iniciamos a nossa atividade relativa aos autores da sociologia contemporâneos. Encerramos, portanto, no domingo, o nosso estudo sobre os autores clássicos. Ainda prorrogamos o fórum da última semana, porque tivemos alguns problemas técnicos. Quem não fez suas 3 postagens, é uma grande oportunidade para fazer. Em seguida, assim que encerrar esse fórum, nós vamos fazer um apanhado desses autores clássicos para a gente encerrar essa discussão. Mas agora, nós gostaríamos de conversar um pouco sobre a nossa unidade atual, a unidade que nós estamos estudando os autores contemporâneos Bourdieu e Larry, com o tema A Questão do Capital Cultural. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes desta unidade, sobretudo para a composição da tarefa desta quinzena, ok? Então, vamos lá. Semana de 27 de abril a 10 de maio, quarta unidade, Bourdieu e Larry, A Questão do Capital Cultural. Então aqui está a foto do Bourdieu, a foto do Larry. Vamos dar uma olhada rápida nas orientações da unidade 4, o capital cultural, em Bourdieu e Larry. Prestem atenção que aqui o professor chama a atenção de que nós estudamos os autores clássicos da sociologia, ou 3 deles, Durkheim, Marx e Weber, e agora a gente passa para Bourdieu e Larry. O que nós vamos fazer nessa unidade? Vejam, nós vamos estudar os textos com o objetivo de fazer a nossa tarefa avaliativa, na qual se escolhe escrever uma narrativa ou uma autorreflexão com base no roteiro que nós apresentamos, ou realizar uma entrevista com um outro estudante de curso de graduação à distância, também seguindo o mesmo roteiro. Apresenta, aqui na plataforma Moodle, alguns textos que a gente vai necessitar estudar. São necessária a leitura desses textos. Tá? A Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu, ler com bastante atenção esse texto, marcar os trechos importantes. Aqui vamos abrir o texto para a gente ler, demorando um pouquinho. Muito bem. Não é um texto muito comprido, tem 22 páginas, texto bastante claro. Então, o objetivo desse texto é apontar alguns limites da sociologia da educação de Pierre Bourdieu. Na primeira parte, nós vamos analisar as reflexões do autor sobre a relação entre a herança familiar, sobretudo a herança familiar cultural, e o desempenho escolar. E na segunda parte, discutem-se as teses sobre o papel da escola na reprodução e na legitimação das desigualdades sociais. Então, muito bem. Vamos agora observar qual é o segundo texto, que é a abordagem de Bernard Larry e suas contribuições para a sociologia da educação. Veja, esses textos, eles vão dar referenciais teóricos para a atividade final, para a elaboração e a apresentação dessa unidade, tá certo? Então esse aqui também é um outro texto muito tranquilo, basta ler com atenção, marcar os trechos selecionados, que serão extremamente úteis na composição do seu trabalho. Outro texto aqui, nós temos as trajetórias de sucesso escolar do ensino superior de jovens provenientes de contextos descapitalizados por Elsa Guedes Teixeira. Olha, esse texto é de uma relevância extraordinária para a composição do trabalho. Procurem ler quantas vezes forem necessárias para o entendimento. Coloque suas dúvidas no nosso fórum de dúvidas. Não temos fórum de discussão, não temos fórum avaliativo nesta unidade, mas temos o fórum de dúvida. Eu abri um fórum específico para as dúvidas desta unidade. Então procurem postar lá, mesmo que você não tenha dúvida, leia as dúvidas dos colegas, os esclarecimentos dados às dúvidas dos colegas, poderão ser muito úteis para você. Seguramente serão.
E uma coisa muito, muito importante, assistir, fazendo notas, do vídeo Capital Cultural do Bourdieu. Está aqui no YouTube, né, um vídeo também curto, de 4 minutos, e, enfim, não vamos ver agora. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Ok. Muito bom. Opa. Família. Lene. Muito bem. Agora vamos ver exatamente a tarefa avaliativa. 3. Narrativa autorreflexiva ou entrevista. O que esta tarefa não é? Não estamos, vamos ver aqui enquanto abre, não estamos fazendo novamente um memorial. Vocês seguramente já fizeram um memorial 1 ou 2 vezes nesse curso de pedagogia, tenho certeza. Não é isso. O que nós estamos indicando agora é que seja escrita uma narrativa autorreflexiva. Claro que você vai retomar pontos do seu memorial, se for essa a sua opção. Agora, você pode optar também por realizar uma entrevista com um estudante de curso à distância. Com qual objetivo? Não é só fazer uma entrevista pronto e entregar essa entrevista. Você não será bem avaliado por isso. O objetivo é demonstrar a utilização correta do referencial teórico de Bourdieu ou de Larry. Por isso você vai estudar os dois. E prestem atenção. Isso aqui, olha, noção do capital cultural. Isso nós estaremos observando na sua tarefa. Então você vai conectar essa noção do capital cultural com essa narrativa autorreflexiva ou com a entrevista, tá certo? Olha aqui o roteiro da autonarrativa ou da entrevista. Vai falar da sua idade, coisa breve, profissão, outras informações que você julgar relevante para caracterizar você. Quem é você nesta sociedade, por exemplo, de Cavalcante? Você se autodeclara como pertencente às classes populares, classe média ou elite econômica. Qual é a sua classe? Você consegue identificar qual é a sua noção? Isso é importante. Saber onde você se enxerga. E aí vai caracterizar a sua família, em relação ao capital cultural, à escolaridade de seu pai, da sua mãe, ou responsável por você, seus irmãos. Se você fez um intercâmbio cultural em outros países, se tem algum curso de língua estrangeira. Que língua estrangeira? Por que essa língua estrangeira? Isso tem a ver com o seu capital cultural? Muito bem. Aí a configuração familiar, profissão dos pais, os responsáveis, quantas pessoas tem na sua família, quem exerce autoridade familiar na sua casa. Veja, isso aqui ou para você ou para o entrevistado. Esses dados são relativos a você ou ao entrevistado, conforme a sua escolha. A trajetória escolar, a família, se na família havia cobrança em relação aos horários de estudar, como era a relação da sua família com o envio do aluno à escola, com a participação do aluno, ou você ou o entrevistado na escola, né? E sobre que condições econômicas a sua família enfrentou as suas dificuldades financeiras e assim por diante. E na sua percepção, sua família teve uma perspectiva da sua escolarização em curto tempo, apenas para terminar o ensino médio ou fundamental, sem perspectiva de estudar o ensino superior? Isso era algo que fazia parte dos objetivos das pessoas da sua família, da sua classe social? Em que nível, por exemplo, se queriam fazer curso superior, parar em que nível ou ir até onde? Tá? E se com essa sua escolarização ou conclusão do ensino médio, e hoje no ensino superior, você ou sua família vislumbram possibilidade de ascensão social, estabilidade econômica financeira? Na sua percepção, a sua escola teve algum investimento pedagógico diretamente relacionado ao seu ingresso no ensino superior público? Eu quero dizer que a minha escola, por exemplo, analisando a mim mesmo,
A contribuição dela para que eu ingressasse como aluno da UNB não foi tão definitiva quanto a importância da minha própria família. Eu, de fato, tive poucas oportunidades no ensino médio de estudar para passar um bom vestibular. Isso era a realidade da minha época no curso que eu escolhi, o curso de magistério. E você, como foi? Como é que você alcançou isso? Tá? Isso muda a sua classe social? Pense nesse detalhe. Comparativamente, próximo item, comparativamente, o preço do investimento pedagógico em sua formação no ensino médio foi maior na família, o investimento em compra de livros, aulas, língua estrangeira, etc. Se teve um apoio extrafamiliar, se você se preparou, fez um uso regular, visando ingressar no ANB, por exemplo, fazendo necessária simulados. Qual foi a sua forma de ingresso ao UNB? Vestibular? Transferência? Como foi? A que deve o seu sucesso de entrar no UNB? Ao seu esforço, à sua família, uma conjunção? Trechos importantes. Diga pra gente. Se sua herança familiar, em termos de capital cultural, tem sempre influenciado com regularidade ou não as formas de sentir, agir, pensar, 22 páginas, que olha, atenção, essa é uma das questões centrais que você deve refletir sobre a relação entre os dados da narrativa ou entrevista da educação e a explicitação do conceito. Na primeira parte, nós vamos analisar as reflexões de Larry sobre a relação entre a herança familiar, se sua herança familiar, cultural, em termos de capital e o desempenho escolar, tem sempre influenciado. E na segunda parte, com regularidade ou não, sobre o papel da escola, na reprodução e na legitimação das desigualdades sociais vivenciadas ou muito bem. Você tem, vamos agora contrariar no texto os aspectos da sua herança familiar, a abordagem de Bernard Larry e suas contribuições para a sociologia da educação. Como? Veja, porque esses textos eles vão dar referenciais teóricos para a atividade final, para os dados, a narrativa, a elaboração e a apresentação dessa unidade. Então, esse aqui também é um outro texto muito tranquilo, basta ler com atenção, marcar os trechos selecionados, que serão extremamente úteis na composição do seu trabalho. Outro texto aqui, nós temos as trajetórias de sucesso escolar do ensino superior de jovens provenientes de contextos descapitalizados por Elsa Guedes Teixeira. Olha, esse texto é de uma relevância extraordinária para a composição do trabalho. Procurem ler quantas vezes forem necessárias para o entendimento. Coloque suas dúvidas no nosso fórum de dúvidas. Não temos fórum de discussão, não temos fórum avaliativo nesta unidade, mas temos o fórum de dúvida. Eu abri um fórum específico para as dúvidas desta unidade. Então procurem postar lá, mesmo que você não tenha dúvida, leia as dúvidas dos colegas, os esclarecimentos dados às dúvidas dos colegas, poderão ser muito úteis para você. Seguramente serão. E uma coisa muito, muito importante, assistir fazendo notas do vídeo Capital Cultural do Bourdieu. Está aqui no YouTube, um vídeo também curto, de 4 minutos, e, enfim, não vamos ver agora. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Ok. Muito bom. Opa. Amiga, Lene. Muito bem. Agora vamos ver exatamente a tarefa avaliativa. 3. Narrativa autorreflexiva ou entrevista. O que esta tarefa não é? Não estamos, vamos ver aqui enquanto abre, não estamos fazendo novamente um memorial. Vocês seguramente já fizeram um memorial 1 ou 2 vezes nesse curso de pedagogia, tenho certeza. Não é isso. O que nós estamos indicando agora é que seja escrita uma narrativa autorreflexiva. Claro que você vai retomar pontos do seu memorial, se for essa a sua opção. Agora, você pode optar também por realizar uma entrevista com um estudante de curso à distância. Com qual objetivo?
não é só fazer uma entrevista pronto e entregar essa entrevista. Você não será bem avaliado por isso. O objetivo é demonstrar a utilização correta do referencial teórico de Bourdieu ou de Larry. Por isso você vai estudar os dois. E prestem atenção. Isso aqui, olha, noção do capital cultural. Isso nós estaremos observando na sua tarefa. Então você vai conectar essa noção do capital cultural com essa narrativa autorreflexiva ou com a entrevista, tá certo? Olha aqui o roteiro da autonarrativa ou da entrevista. Vai falar da sua idade, coisa breve, profissão, outras informações que você julgar relevante para caracterizar você. Quem é você nesta sociedade, por exemplo, de Cavalcante? Você se autodeclara como pertencente às classes populares, classe média ou elite econômica. Qual é a sua classe? Você consegue identificar? Qual é a sua noção? Isso é importante. Saber onde você se enxerga. E aí vai caracterizar a sua família, em relação ao capital cultural, à escolaridade de seu pai, da sua mãe, ou responsável por você, seus irmãos. Se você fez um intercâmbio cultural em outros países, se tem algum curso de língua estrangeira. Que língua estrangeira? Por que essa língua estrangeira? Isso tem a ver com o seu capital cultural? Muito bem. Aí a configuração familiar, profissão dos pais, os responsáveis, quantas pessoas tem na sua família, quem exerce autoridade familiar na sua casa. Veja, isso aqui ou para você ou para o entrevistado. Esses dados são relativos a você ou ao entrevistado, conforme a sua escolha. A trajetória escolar, a família, se na família havia cobrança em relação aos horários de estudar, como era a relação da sua família com o envio do aluno à escola, com a participação do aluno, ou você ou o entrevistado na escola, né? E sobre que condições econômicas a sua família enfrentou as suas dificuldades financeiras e assim por diante. E na sua percepção, sua família teve uma perspectiva da sua escolarização em curto tempo, apenas para terminar o ensino médio ou fundamental, sem perspectiva de estudar o ensino superior? Isso era algo que fazia parte dos objetivos das pessoas da sua família, da sua classe social? Em que nível, por exemplo, se queriam fazer curso superior, parar em que nível ou ir até onde? Tá? E se com essa sua escolarização ou conclusão do ensino médio, e hoje no ensino superior, você ou sua família vislumbram possibilidade de ascensão social, estabilidade econômica financeira? Na sua percepção, a sua escola teve algum investimento pedagógico diretamente relacionado ao seu ingresso no ensino superior público? Eu quero dizer que a minha escola, por exemplo, analisando a mim mesmo, a contribuição dela para que eu ingressasse como aluno da UNB não foi tão definitiva quanto a importância da minha própria família. Eu, de fato, tive poucas oportunidades no ensino médio de estudar para passar um bom vestibular. Isso era a realidade da minha época no curso que eu escolhi, o curso de magistério. E você, como foi? Como é que você alcançou isso? Tá? Isso muda a sua classe social? Pense nesse detalhe. Comparativamente, próximo item, comparativamente, o preço do investimento pedagógico em sua formação no ensino médio foi maior na família, o investimento em compra de livros, aulas, língua estrangeira, etc. Né? Se teve um apoio extrafamiliar, se você se preparou, fez um uso regular, visando ingressar no UNB, por exemplo, fazendo cursinhos, simulados. Qual foi a sua forma de ingresso na UNB? Vestibular? Transferência? Como foi? A que deve o seu sucesso de entrar no UNB? Ao seu esforço, à sua família, uma conjunção? Diga pra gente. Se sua herança familiar, em termos de capital cultural, tem sempre influenciado com regularidade ou não as suas formas de sentir, agir, pensar. Que, olha, atenção,
Essa é uma das questões centrais que você deve refletir sobre a relação entre os dados da narrativa ou entrevista e a explicitação do conceito de capital cultural de Bourdieu e de Larry. Então veja, vou repetir, se sua herança familiar, em termos de capital cultural, tem sempre influenciado, com regularidade ou não, as suas formas de sentir, agir, de pensar nas mais diferentes situações vivenciadas, ou você tem contrariado os aspectos da sua herança familiar, o capital cultural, nas diversas situações vivenciadas. Como? Por quê? Explicite, justifique a sua resposta. E aqui veja bem, qual a concepção do capital cultural está mais próxima para compreender os dados da narrativa ou da entrevista realizada? O conceito de Bourdieu ou o conceito de Larry? Procure demonstrar na sua reflexão não só a descrição de sua trajetória ou do entrevistado, mas a reflexão crítica com base nas ideias de capital cultural em Bourdieu ou em Larry. O texto da sua narrativa pode ser corrido, não precisa ser separado por tópicos, mas você deve e pode criar uma estrutura cultural com títulos e subtítulos. Também não há uma ordem obrigatória para que os itens apareçam na narrativa ou nos dados da entrevista. Caso você faça uma entrevista com um colega, diga logo no início que fez a opção por realizar uma entrevista. E a avaliação vai valer 10 pontos e eu vou observar na avaliação esses itens. Dúvidas seguramente aparecerão. Não tenha medo, não tenha vergonha, poste a sua dúvida no fórum de dúvidas específico que eu prometo responder em menos de 24 horas. Se você não tiver dúvida alguma, mesmo assim, visite o fórum de dúvidas, veja as dúvidas dos colegas, isso seguramente vai ajudar você. Sucesso é o que eu desejo. Muita alegria, muita saúde e muita felicidade. Nos vemos em breve. Um abraço.